Está começando mais um episódio do meu, do seu, do nosso programa favorito. Era uma vez na América, Natália. Heitor, e o episódio de hoje é basicamente sobre nossa história, que aqui a gente fez para chegar até aqui hoje, dia 12 de fevereiro. E nosso objetivo com esse vídeo é inspirar aqueles que estão no caminho para ser médico nos Estados Unidos, aqueles que têm dúvidas se vale a pena ou não, que querem saber a história de outras pessoas que passaram pelo mesmo processo. Beleza, tudo começou há um tempo atrás, na Ilha do Sol. A gente, na verdade, começou há muito tempo atrás. Eu era adolescente e fiz intercâmbio aqui para os Estados Unidos. Nesse meio tempo, não fiz de maneira... Não queria vir para os Estados Unidos, mas acabei vindo, curtando história, e me encantei pelo país. E um dia pensava em voltar, não sabia como, fazia a menor ideia. A vida acontece, o tempo passa, fiz medicina, que não tem nada a ver com o fato de eu vir para os Estados Unidos, e estava curtindo minha vida, fazendo meus planos no Brasil, até que na final do curso eu descubro que uma pessoa da família acabou dando match. E aí foi assim que eu descobri que existia o USMLE, que eu descobri que existia o match, que existia, eu sabia que existia um caminho para exercer medicina aqui. Eu, beleza, joinha, massa, vou fazer o mesmo. Comecei a pesquisar como é que era o processo, saber sobre esse nosso identidade e tudo mais. E aí entrei num problema muito grande que eu era liso, tipo, não tinha dinheiro para pagar o processo, que é caríssimo. Ah, Daí deixei o processo meio que na gaveta. Tinha um sonho, tinha uma vontade muito grande, na verdade passou-se uma meta de vida, porém não podia fazer muita coisa. Comecei a dar uma certa estudada, melhorar meu inglês, e comecei a revisar um pouquinho o material, mas nada muito a fundo. E meu plano era basicamente me formar, depois de me formar que eu iria me dedicar mais. Nesse meio tempo, eu conheci a minha esposa querida maravilhosa. E aí eu acendi uma chamazinha que ela tinha em sair do país. Exato. Em relação a mim, eu não pensava em morar nos Estados Unidos, mas eu sempre tive muita vontade de sair do Brasil, desde criança. E aí, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, eu fiz um intercâmbio de 2 meses, coisa rápida, na Inglaterra, e aí a minha vontade de sair no Brasil só cresceu. Eu comecei a pesquisar no meio da faculdade como é que eu faria para ser médica fora do Brasil, e aí eu vi vários países, várias opções, mas a dos Estados Unidos me parecia ser mais plausível, não sei, mas com mais pessoas atuando, talvez, e comecei a pensar que poderia ser possível. Quando eu comecei a pesquisar mais a fundo, eu vi que a prova era toda 100% em inglês, que eram muitas questões, eu não falava inglês tão bem assim, então aquela vontade adormeceu. E aí eu conheci Heitor. Pois é. E aí eu sei que nesse meu tempo ela começou a ter mais interesse, a gente se formou, a gente acabou indo morar junto. E mesmo assim, o plano de vir para os Estados Unidos começou mais a fundo. Inicialmente, o plano era trabalhar, feito condenado, trabalhar muito, dava muito plantão, fazia PSF no interior e não estudava muito nessa época. O principal objetivo era juntar dinheiro, porque sem dinheiro não dava para fazer nada. Mas já estava dando uma lida, já estava dando uma estudada, mas sem tanta dedicação. Uma vez que eu comecei a juntar um montante adequado, que eu saberia que ele tipo, já estava meio caminho andado da quantidade de dinheiro que eu precisava, foi quando eu comecei a reduzir a quantidade de trabalho e cada vez estudar bem mais, a chegar no ponto que eu simplesmente trabalhava mais ou menos 3 ou 4 dias por semana e estudava os outros. Tipo, trabalhava dia sim, dia não, e nos dias que eu não trabalhava, eu estava estudando o dia todo, me dedicando quase exclusivamente a isso. E permaneci nessa esquema até chegar perto de vir para os Estados Unidos fazer estágio. Calma. Só que antes disso eu fiquei num dilema. E agora? Eu faço residência no Brasil primeiro ou eu faço residência exclusivamente nos Estados Unidos? Só que, como eu falei antes, eu ficava naquele medo. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? E se eu atirar todas as minhas fichas nisso e não der certo? Não seria melhor começar a pediatria no Brasil e depois que eu acabar eu tentar Estados Unidos? Eu sei que isso realmente era muito difícil para mim. Eu via e estou estudando, mas não sei, eu sempre tinha aquela coisa, é melhor que os Estados Unidos sejam um plano B e eu já garanta a pediatria no Brasil e depois tentar, enfim. Sem prolongar muito isso, eu comecei minha residência no Brasil,
Só que Heitor foi se dando muito bem nas provas e a gente começou a ver que a realidade nos Estados Unidos realmente seria possível, que tudo estava dando certo para realmente a gente vir para cá. E para a gente vir para cá, a gente teria que ter dinheiro, como o Heitor falou. Então, a gente decidiu que eu pararia a residência, na verdade, eu decidi parar a residência e começar a trabalhar bastante no Brasil para guardar dinheiro para a gente e para começar também a estudar e me dedicar à residência daqui. Em observação ao comentário da Natália, eu sempre fui all-in. Não fiz não fiz residência no Brasil, eu fiz até a prova de residência uma vez, só para fazer, só para ver como é que seria, mas nunca quis fazer residência lá e sempre, desde o início, meu plano era só esse, vir para os Estados Unidos, não importa o que aconteça. Natália, por mim, seria o mesmo, mas ela nunca confiou. Queria fazer esse negócio de residência no Brasil para depois desistir. Mas beleza. Sempre achava, não, eu vou fazer Estados Unidos como um plano B, vou fazer logo aqui no Brasil, é tempo que você consegue dar match. Enfim, ele começou a dar super certo e eu vi, não tem sentido eu continuar na residência se quando eu for para os Estados Unidos a residência não vai contar de nada. Então, foi aí que eu parei e realmente me dediquei a vir para cá. Aí pronto. Aí ficamos alguns meses nessa brincadeirinha, veio os estágios. Veio o Step 1, deu certo, aí quando foi em março de 2019, eu me formei, só para botar uma timeline, eu me formei em dezembro de 2017, ou foi em julho de 2017? Eu me formei em 2016. Não, você se formou em dezembro de 2016 isso. E eu em julho de 2017, é isso. E aí, largamos tudo em março de 2019 e viemos para aqui para os Estados Unidos fazer estágio. Ficamos a fazer não só o estágio, mas fazer os steps restantes, entre eles o step do ICS, que já não existe mais. Inclusive, foi o primeiro step que a Natália fez. Foi a minha primeira prova. Sem tangente, entrar no tangente agora. E só pra falar dos estágios, a gente passou 1 mês em Las Vegas, 2 meses em Nova York. A gente pode até fazer um vídeo depois sobre os estágios, mas não vamos falar sobre isso agora, que vai tomar muito tempo. Isso. E depois dos estágios, a gente casou em Nova York e voltou pro Brasil para trabalhar mais. Pois é, voltamos pro Brasil. Eu comecei, nem lembro se eu estava trabalhando nessa época ou não. Acho que estava trabalhando, não sei mais se eu estava trabalhando nessa época. E aí a gente começou a esperar chegar as cartas de recomendação. A gente voltou do Brasil mais ou menos em agosto. E quando foi outubro, eu já estava planejado voltar para o Brasil. E nesse meu tempo até a gente ficou morando na casa dos meus pais, porque não compensava alugar um apartamento nem nada no Brasil, que era só eu e ela, e enfim. E quando foi outubro, aí comecei a chegar às entrevistas, aí comecei a ir e vir dos Estados Unidos com mais frequência até janeiro. E eu fiquei no Brasil estudando para o meu Step 1. Pois é. E aí, quando chegou janeiro, chegou a hora de fazer o Rank List, que vai entrar na tangente, mas vai fazer sentido no futuro. Quais são as cidades que eu vou botar na minha Rank List? Para mim era a prioridade que fosse uma cidade que, se eu desse match, quando a Natália fosse aplicar, ela tivesse mais oportunidades, mais hospitais para aplicar do que em uma cidade que só tem um hospital e ficaria difícil para ela no futuro. E foi assim que eu acabei dando match em Miami. O primeiro match veio na segunda-feira, você só tem a notícia de que você deu match. Eu estava trabalhando nessa época, quando chegou o e-mail, não vi, deixei para ver em casa com ela, a alegria da vida, saber que a gente tinha dado match. No caso, eu dei match, mas é nossa vida, então. E depois, na sexta-feira, que a gente soube para onde a gente vinha também. O que foi uma surpresa, a gente não esperava vir para Miami. Mas também fiz a mesma coisa. Eu estava trabalhando, trabalharia até meio-dia. O e-mail chegou de 11 da manhã, mas a gente não olhou o e-mail até eu chegar em casa, estar com todo mundo e a gente decidir ver para onde a vida nos levaria. E aí foi aquele chororô, era um misto de felicidade com aquela coisa, vamos deixar a família, ansiedade, incerteza de como seria a nova vida, e mas também de alívio. Foi um alívio saber que tudo deu certo. A gente apostou tudo naquele ano e realmente deu certo, no caso para Heitor, que seria para nós dois, mas eu ainda não tinha Step 1 nem Step 2, né? Ia fazer tudo, acho que com 3 meses de diferença, só que veio o corona. E aí eu não pude fazer as provas por conta do corona. Entrando, antes da gente chegar aqui nos Estados Unidos, tem um vídeo descrevendo como é que foi, logo no início do canal, os primeiros vídeos, como foi nossa saída do Brasil especificamente, vindo para os Estados Unidos em época de corona. Foi horrível, foram alguns meses de total ansiedade o tempo todo.
Mas viemos para cá, deu certo. Isso. No que a gente veio, eu comecei a trabalhar e Natália começou a estudar para fazer os steps. Começou não, eu já estava estudando desde o Brasil e aí eu sabia que agora eu ia fazer a prova aqui em Miami. Fiz Step 1, acho que diria em junho ou julho, e com 3 ou 2 meses de diferença eu fiz meu Step 2, porque eu queria aplicar naquele ano. Então eu lancei todas as minhas fichas naquele ano já com Step 1 e 2, porque estava dando tudo certo nos simulados, então eu sabia que a nota seria boa para o que eu estava estudando. Então dava para fazer as duas provas. Fiz as duas provas, foi a nota boa, esperada para o que eu queria. Apliquei para Miami exclusivamente porque a gente não queria se separar. Então, apliquei para Miami, eram bem menos hospitais do que eu poderia aplicar para os Estados Unidos todo, mas consegui aí algumas entrevistas e deu tudo certo. Dei match no ano seguinte. Pois é, e aí ela acabou dando match, No por mesmo sorte, hospital. no mesmo hospital. E cá estamos hoje, já estou no meu 3º ano de residência. Natália está no segundo dela, e já estamos na metade do ano acadêmico aqui, então já estamos mais para lá que para cá. E o resto o resto é história, o resto é plantão, não dormir, acordar, fazer prova, repetir. Mas muito felizes de onde estamos, de tudo que passamos, faríamos tudo de novo, porque valeu muito a pena. Então, força aí para vocês que estão passando pela mesma coisa. Pois é isso. E é isso. Acho que isso cobre tudo, tipo, o principal. Se você gostou, dá o nosso joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito, e a gente se vê no próximo episódio. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.